Bom, eu acho que... Eu não sei se eu já falei esse estudo que eu vou falar aqui hoje. Eu acho que eu fui um pouco tocada por esse assunto, porque amanhã fazem 46 anos que eu me converti. Eu já era batista, já era membro de igreja, era batizada, dava o dízimo certinha, sempre tive uma casca bonita, eu já falei isso aqui, né? Mas naquele domingo a esposa do pastor me convidou para ir à igreja porque ela queria que eu hospedasse parte dos jovens que estavam fazendo o programa na igreja, que era os Jovens em Cristo. E o menino que pregou tinha 17 anos, o Edu, e ele falou sobre o homem da mão mirrada. E naquela manhã eu percebi que eu não estava só com a mão mirrada, o meu coração também estava mirrado. Mas foi ali que eu entendi que Jesus Cristo só como religião não mudava muita coisa. E ali eu reconheci então que Jesus é o meu Redentor e o meu Senhor, e minha vida mudou drasticamente, de novo, não por fora, porque aparentemente eu sempre tive um comportamento bonitinho, tudo bonitinho, mas eu experimentei naquele momento uma mudança radical no meu coração, na minha vida interior. Eu acho que alguém vai ter que me socorrer e pegar água para mim. Obrigada, Laura. Bom, então eu vou falar hoje sobre... Acho que tá bom já, né? Ah, obrigada, Sérgio, que isso aqui estava bem na frente do meu olho. Melhorou. Sobre uma mulher que aparece na Bíblia em 3 situações. E eu queria que a gente olhasse na Bíblia o versículo que fala das 3 situações. É Maria de Betânia, não Maria Madalena, que é aquela que tinha demônios e foi libertada por Jesus Cristo. Não Maria, mãe de Jesus, obviamente, e também não a mulher pecadora, a prostituta que entrou num jantar e ungiu os pés de Jesus. Então é Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. O primeiro evento está em Lucas 10:39, eu queria que alguém achasse. O segundo está em 11:32, por favor, alguém acha. E o outro, eu marquei só o capítulo, mas eu acho que é João 12, deve ser o versículo 3. João 12. Eu não estou lembrando, deixa eu ver aqui. E João 12, eu só quero ver qual é o versículo de João 12 que eu não anotei. João 12, 3, realmente. Quem achou já o Lucas 10, pode ler, por favor? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. João 11, 32, quem achou? Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E João 12, 3. Então Maria, tomando até um banho combinado de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro no banho. Então, são 3 eventos. Um desses eventos é repetido em Marcos, mas é o mesmo evento, né? De um jantar onde ela aparece. Nesses 3 eventos, o que vocês perceberam que coincide alguma coisa aí? O que está coincidindo? Podem ler os 3 de novo, se não descobriram. Eu vou repetir os 3. João 12, 3, João 11, 32 e Lucas 10, 39.
O primeiro que descobri... Jesus estava presente? Sim, Jesus estava presente, mas tem uma coisa aí que está repetida nos três. Ela se lança aos pés de Jesus. A submissão dela, né? Tem a submissão, verdade. Ela se lança aos pés de Jesus. Ouviu todo mundo? Ela está aos pés de Jesus. Karl Kepler diz que é o lugar predileto dela. Na Bíblia Conselheira, eu não sei quantos aqui conhecem e adquiriram essa Bíblia, que é uma Bíblia bem interessante, que vale a pena, quem dos estudiosos da Bíblia. Ele diz que o lugar predileto dela é aos pés de Jesus. Então, nas três situações, nós vamos encontrar Maria de Betânia aos pés de Jesus. Na primeira situação, no primeiro evento, Jesus é hóspede. Alguns estudiosos acham que Marta era casada com Simão, que aparece em Marcos, onde Jesus também está no jantar. A Bíblia não fala isso, mas alguns estudiosos acreditam isso, e que Maria e Lázaro, então, moravam com Marta, e que provavelmente os pais dos três já eram mortos. Então, nessa situação, Jesus é hóspede na casa de Marta. Marta está preocupada com a comida, está preparando a comida, arrumando tudo para eles. Mas esse versículo que nós lemos diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ou então alguma tradução usa a palavra quedada, que é uma palavra que vem do espanhol, que dá uma ideia um pouquinho mais forte de abandono aos pés de Jesus. Então ela estava quedada aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo os ensinamentos de Jesus. Algumas traduções diz ouvindo os ensinamentos, outras diz ouvindo a palavra de Jesus. Então, enquanto Marta está preparando a refeição, e eu não vou entrar hoje nessa coisa de Marta e Maria, porque não é o que eu quero focar hoje. Eu quero focar essa atitude da Maria. Então, ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Eu fiquei pensando o que Jesus poderia estar ensinando para ela, que a Bíblia não diz, nós não sabemos o que é que Jesus estava falando para ela nesse dia. A gente sabe um monte de coisa, a respeito da época, a respeito da situação. A mulher, por exemplo, não era alfabetizada, um rabino não ensinava uma mulher, então tem uma quebra aqui também de protocolo, mas Jesus está lá ensinando. Eu fiquei imaginando que talvez Jesus estivesse falando alguma coisa que ele já tinha dito, provavelmente no Sermão da Montanha. Quando acontece isso aqui, é mais ou menos o começo do ministério de Jesus. Mas parece que não é tão começo assim. E no Sermão da Montanha me chama muita atenção, porque Jesus quebra, quebra um pouco a cultura, Ele fala muito assim, Mateus 5, vocês ouviram isso, mas eu quero dizer isso. Vocês aprenderam isso, mas eu quero dizer isso. E passa pela minha cabeça que, de repente, Jesus podia estar conversando um pouquinho com a Maria sobre isso, sobre coisas aprendidas, mas que agora ele vem com um novo jeito de viver, uma nova ótica na vida. E Maria está ali, ouvindo os ensinamentos dele, continua. De repente, ele podia estar falando também sobre a opressão romana que eles estavam vivendo naquela época. E existe alguns historiadores que colocam Lázaro como zelote. A Bíblia também não fala isso, mas tem historiador que entende que Lázaro fazia parte de uma luta... que ele concordava com a luta armada contra o poderio romano. Então, eu fico imaginando que, de repente, Jesus estava dizendo também que isso aí não ia resolver nada, que só ia piorar, até porque cada vez que tinha uma manifestação dos zelotes ou dos grupos armados, Roma vinha e massacrava uma colônia inteira ou uma vila inteira de judeus. Mas Jesus estava ensinando. Eu fiquei pensando também, se fosse hoje, o que nós
teríamos que estar aos pés de Jesus aprendendo, né? O que será que Jesus falaria para nós hoje, se nós fôssemos aos pés dele? Então, a questão do ensinamento aqui, eu acho que é muito importante, muito mesmo, porque eu acho que é o melhor lugar para a gente aprender a viver. E o cristianismo, para mim, não é só uma questão de fé. Para mim, cristianismo é uma questão de vida. É como a minha fé e a minha vida. Fé e vida. Não dá para desligar um do outro. Mas tem um aspecto que eu gosto, que eu quero pensar aqui também, porque Jesus elogia muito a atitude de Maria. Ele destaca a atitude dela. Ele diz que ela escolheu a melhor parte. Ele diz que aquilo que ela escolheu não vai ser tirado dela. E que eu acho que pode ser um ensinamento, sim, também. Mas eu penso que tem uma coisa a mais aqui que às vezes a gente não percebe. Jesus ali, ele era Deus e humano. Ele era Deus encarnado. Então, ele estava ali. A pessoa de Jesus, por mais que a gente tenha dificuldade de aceitar isso, ela representava ali Deus e o humano, Deus e as pessoas. E o que eu percebo aqui, que além da Maria estar interessada nas lições que Jesus tinha para repartir, ela também estava dando prioridade para a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus representa Deus e pessoas. Então, eu acho que quando Jesus diz que ela escolheu a melhor parte, que alguma coisa ali era mais importante do que a preocupação com a comida, Jesus estava dizendo que ela estava dando prioridade para Deus e pessoas. São conclusões minhas, o texto não diz isso, mas eu concluo que gastar tempo com Jesus dá prioridade para ele acima do preparar a comida, que poderia ser comprado depois no McDonald's ou numa pizzaria, significava priorizar Deus e pessoas. Só Deus e pessoas são eternos, né? Isso acho que eu já falei aqui mais que uma vez, eu acho que eu vou repetir sempre, porque é verdade. E Maria prioriza aqui, então, a figura, a presença de Cristo, que é uma representação de Deus ou de pessoas. Então, essa é o... e tem outra coisa, né, que Jesus fala dela, que é muito importante. Jesus fala assim, que aquilo que ela escolheu não vai ser tirado. A aprendizagem, aquilo que a gente aprende de Deus não é tirado mesmo. Se eu tenho o Evangelho dentro de mim, se eu tenho os princípios cristãos dentro de mim, eu posso ficar sem tablet, sem Bíblia e sem igreja, porque já estão aqui dentro de mim. Mas o tempo que eu gasto também para cultivar uma intimidade com Deus e com pessoas também não é tirado. Até porque o único jeito que eu tenho de fecundar a vida de pessoas, de marcar a vida de pessoas, é estando presente com elas. É me abandonando um pouco a presença dessa pessoa. É o único jeito que eu tenho de continuar viva depois que eu morrer. É através da fecundação na vida do outro, que só acontece com esse tempo gasto que Maria tem aqui com Jesus. Bom, essa é a primeira situação, né, que eu estou destacando a intimidade, o ensino que a Bíblia diz, mas eu estou também destacando, junto com isso, algo que eu percebo, que é a intimidade com Deus e as pessoas. A outra situação que ela aparece em João 11, todo mundo sabe, né, é uma situação de dor, é uma situação de sofrimento. E o que ela está fazendo aí? Quando ela se prostra, agora ela está prostrada aos pés de Jesus. E prostrar aqui é ir para o chão e colocar o rosto em terra. No outro ela está quedada, e aqui ela está, então, prostrada. Qual é a primeira coisa que ela faz no texto que nós lemos? Se você estivesse aqui, nós estaríamos. Então, o que é isso? É uma queixa. Uma reclamação, né? É uma reclamação, é uma queixa. Por que ela está reclamando?
porque ela está enfrentando a dor horrorosa do luto, a dor horrorosa de perder. E perder pela morte, por mais que nós acreditamos, eu acredito, na vida eterna, a morte é dolorida, porque ela tira a pessoa que você gosta da sua presença. Ou ela vai tirar a pessoa que você nem gosta muito, mas que você teria a chance de gostar, né? Porque tem gente que sofre porque alguém morre, não é porque gosta tanto, mas na morte a chance de uma melhora de relacionamento também desaparece, acabou, né? E Maria está sofrendo, o irmão dela morreu, já é o 4º dia da morte dele, então ela vai para os pés de Jesus para se queixar. Se você continuar lendo 1 ou 2 versículos depois, como é que Jesus responde para essa queixa? Antes de ressuscitar, o que Jesus faz? Ela se queixou, ela falou, olha, se o senhor estivesse aqui tem uma cobrança, inclusive. Por que o senhor demorou tanto, né? Se o senhor não tivesse demorado, meu irmão não teria morrido. Porque nem ela, nem a Marta tinham ideias do que ia acontecer, que Jesus ia ressuscitar Lázaro. E quando ela se queixa, ela está muito comovida, está muito tocada com a morte do irmão. E a resposta que Jesus dá para a queixa dela não é uma bronca, não é uma desculpa. Ele não cai na defesa. A Bíblia diz que ele chorou com ela. Gente, para um pouquinho para pensar nisso. Antes dela ver o irmão ressurreto, ela experimentou a alegria e o conforto de ter o consolo de Cristo. Quando Jesus chora com ela, será que tem algo mais consolador que isso, mais empático que isso, de ter Cristo chorando com ela? Ela vem para reclamar e reclama, e a resposta de Cristo é um acolhimento para com ela, é um entendimento da dor dela, é chorar junto com ela. Daqui a pouco ela vai ter a grande alegria de ver o irmão saindo ainda com as ligas, com as roupas que ele tinha sido envolvida, mas antes disso, ela experimenta algo que eu duvido que ela esqueceu pro resto da vida dela. Foi o consolo na hora da pior dor. Foi a presença de Deus através de Cristo na vida dela na hora da pior dor. Eu fiquei pensando aqui nas nossas mortes e nas nossas queixas, né? Se lá no primeiro nós podemos aprender com ela a buscar o ensino e a cultivar a intimidade com Deus e com pessoas, aqui parece que o Evangelho nos aponta que talvez o melhor lugar para a gente se queixar é também aos pés de Cristo Jesus. E parece que Deus não se importa muito com essa coisa da queixa. Jesus não se importou. E a resposta que ele deu foi uma demonstração do quanto ele estava com Maria. Quando você fala não se importa, não fica ofendido. Ele não brigou, não ficou ofendido. Obrigada, Tatiana. Talvez ele se importe de alguma forma, mas nós não... Aliás, todas as vezes que alguém se queixou para Deus na Bíblia, eu não vejo nenhuma resposta defensiva de Deus, ou coibindo ou proibindo. Jó questionou Deus e se queixou terrivelmente para Deus. Se lamentou até quem segurou ele no dia que ele nasceu. Lamentou o dia que ele nasceu. Lamentou, queria riscar do calendário o dia do nascimento dele. Moisés também se queixou para Deus. Falou, Deus, eu não quero mais carregar esse povo, eu não pari esse povo, não são filhos meus, pode me matar se o senhor quiser. E a resposta que Deus dá é uma resposta de cuidado, tanto para um como para o outro. Então, parece que o melhor lugar para a gente derramar os nossos queixumes é os pés de Deus. Principalmente quando são questionamentos que têm a ver com os lutos que nós enfrentamos na vida. E eu penso aqui não só no luto de alguém que morreu, mas eu penso no luto que nós enfrentamos por outras perdas na vida.
né, por perdas de identidade, por exemplo. Como eu trabalho com pessoas no movimento de mudanças, é muito comum essas pessoas que estão nos movimentos de mudança descobrirem que a identidade que elas tinham até então não serve mais. E aí precisa se adaptar à nova realidade delas, que às vezes é uma realidade bem mais coerente com a vida, né? E perder a fachada, perder a identidade, também é um luto. Perder a reputação também é um luto. Perder bens materiais também é luto. Perder animais de estimação também é luto. Perder amizades também é luto. Eu, às vezes, até eu brinco com as pessoas, né? Eu falo que aquele luto que a pessoa vai para o cemitério, é cremada, parece que dói menos do que aquele luto que a pessoa está andando, né? Ela anda, está respirando, mas, de alguma forma, ou morreu na nossa vida porque rompeu o vínculo, ou morreu por causa da função que existia antes nas nossas vidas. Então, lugar do queixume e lugar de buscar o consolo é aos pés de Jesus Cristo. Jesus não olha para o queixume, ele olha para aquilo, para a dor da Maria, e ele responde para a dor dela. E tem uma outra dor que eu coloquei aqui, é que eu fico meio preocupada com o horário. Devo me preocupar, por sinal. São o luto de entrar em contato com a dor, às vezes, da própria história da gente, né? Quantas coisas nós temos que olhar para a nossa história, admitir a nossa história, e o quanto que, às vezes, ela é dolorida. Porque a gente tem que arrumar um novo script para a história. O script que a gente tinha até então não serve mais, e eu preciso mudar a minha história. No terceiro evento, e aí é o último evento, em João 12, o que ela está fazendo? João 12, 3. Aqui está tendo um jantar. O jantar é na casa de Marta. Marcos diz que é na casa do Simão, por isso que tem gente que casa os dois. E Maria, novamente, quebra o protocolo. Ela já quebrou lá na primeira vez, né? Que ela está aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, o que não era comum naquela época. Nessa situação aqui, ela vai para os pés de Jesus para ungir os pés dele com um perfume caríssimo, 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 caríssimo. Eu nem sei se a gente tem perfume atualmente nesse valor, mas seria um perfume do trabalho anual de um trabalhador. Então, era um perfume muito caro mesmo. Ela, então, passa o perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Tem gente que diz que ela chora, mas ela não está chorando aqui, não. Nem a Bíblia não diz isso. Quem chora é a prostituta. Então, ela unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Esse evento aqui é bem interessante porque ele acontece logo depois, não no outro dia, mas talvez alguns dias depois da ressurreição de Lázaro. E 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes, na semana, né, da crucificação de Jesus. A Bíblia não fala o porquê que ela faz isso, mas tem um relato de um presente de muito valor, e um presente precioso e uma coisa caríssima, que ela é até criticada por Judas, que entende que se vendesse o perfume e desse para os pobres, que era melhor. Mas, desculpa, Tatiana, eu quero interpretar que o que aconteceu aqui foi uma gratidão muito profunda. Foi uma gratidão profunda a Jesus Cristo. E é tão interessante, né? Porque no primeiro evento, ela está num papel passivo de ouvir. Nesse terceiro evento, ela está no papel ativo de oferecer.
No primeiro, ela está recebendo. Agora, no segundo, ela está oferecendo para Jesus. Eu entendo que é uma atitude de gratidão, talvez por causa das vezes que Jesus se hospedou na casa dela e ela pôde aprender muita coisa com ele. Talvez por ter o irmão de volta. Né, Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado. A Bíblia, João diz que ele está presente, ele está sendo procurado pelos judeus, pelos religiosos, que queriam matar ele também. Agora a caça não é só de Jesus, é também do Lázaro, eles querem matar os dois. Então eu acho que Marta, quando ela dá o que ela tem de mais importante, ela está querendo dizer para Jesus: muito obrigada pelo que você fez. É uma atitude que eu interpreto como uma atitude de gratidão. E Jesus coloca mais ainda, que eu acho que ela nem entendeu. Jesus fala: ela está me preparando para a minha morte. Jesus diz isso, né? Mas eu duvido que ela entendeu naquele momento que Jesus ia morrer ainda naquela semana e no próximo final de semana ele ia estar ressuscitado. Então, acho que aqui a pergunta que fica é o que nós temos dado de, agora, gratidão no sentido certo da palavra. Eu estou entendendo o que a Tatiana está falando por causa desse negócio do dia da gratidão, né? Daí a coisa parece que fica meio... O dia da gratidão é só para lembrar que a gente tem que ser grato todos os dias. Até porque a gratidão é o antídoto contra a inveja, né? Quem quiser lidar melhor com a sua inveja tem que desenvolver a gratidão. Então, a pergunta que fica para mim nesse evento aqui é o quanto que eu dou para Deus ou o quanto que eu ofereço para Deus como gratidão. E talvez não seja uma coisa material que a gente tenha que oferecer. Talvez o melhor perfume que nós temos para oferecer seja a nossa própria vida. Mas de um jeito genuíno, de um jeito autêntico, de um jeito onde cada passo meu corresponda ao nome que eu carrego de cristã. Um jeito onde cada passo meu realmente corresponda ao nome de cristão. Não só no domingo, mas todos os dias da minha vida. No meu trabalho, no meu comer, no meu fazer compras, no meu andar no metrô, no meu dirigir, em todos os lugares. Como que eu ofereço essa vida e como que eu posso ter um estilo de vida como gratidão a Deus? No meu caso, que eu estou agora pensando, de 46 anos atrás, Deus ter mudado radicalmente o meu coração, ter mudado radicalmente a minha vida. Eu não sei o que eu seria, gente. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Com certeza eu seria uma pessoa que ia odiar japoneses até o fim. Talvez eu cuspisse na cara de algum japonês se eu não conhecesse Cristo Jesus, porque eles praticaram muita violência comigo enquanto criança. Eu ia odiar os ricos, então ia ser muito fácil eu ser uma revolucionária terrível, talvez até usando armas. E, olha, eu tenho quase certeza que eu seria uma homossexual, porque eu odiava as mulheres. Então, foi a partir de conhecer a graça de Jesus que essas mudanças vieram para a minha vida. Eu experimentei a vida que há na redenção, a vida que é capaz de, no lugar do ódio, trazer a paz, no lugar da mágoa, trazer o amor, no lugar dos desafetos, trazer um afeto genuíno e um acolhimento genuíno. Eu tenho que ser grata. Não tem por onde eu fugir da gratidão a Deus e a Cristo Jesus por causa disso na minha vida. Mas eu queria que você pensasse em você. Eu não sei aonde é que você gasta mais o seu tempo. E eu não sei o quanto você gasta do seu tempo, da sua vida, aos pés de Jesus Cristo, para buscar o ensinamento, para cultivar a intimidade com Ele, e aí eu incluí também as pessoas, o quanto que você prioriza as pessoas que estão à sua volta na sua vida. Eu não sei aonde que você busca o seu consolo, nem aonde você derrama os seus queixumes. Mas eu queria deixar essa palavra hoje da vida da Maria de Betânia como um estímulo e um modelo, uma referência para nós como modelo de vida. E como diz o Karl Kepler,
aos pés de Jesus era o lugar predileto dela. Que aos pés de Jesus, então, seja também o seu lugar predileto e o meu lugar predileto. Amém.